Oi, boa noite. Foi bom esse momento, né, na presença do Senhor. E foi muito bom tudo que a gente ouviu agora, porque hoje eu quero convidar você para sentar aí comigo e a gente ter uma conversa. Eu e você e o Senhor no nosso meio. O Senhor vai estar nos ligando agora através desse momento, através da internet. Você na sua casa, onde você estiver, no carro, eu não sei onde você está, mas preste atenção para aquilo que Deus quer falar com você hoje. Ele ministrou essa palavra no meu coração essa manhã, logo cedo pela manhã, e assim eu senti muito forte de falar com você. Qual a pergunta que vem permeando a humanidade desde sempre, né, durante séculos? Toda a humanidade tem uma pergunta: quem sou eu? Todo ser humano se pergunta: quem sou eu? Qual a razão da minha existência? Para que eu estou nessa terra? Para que eu vivo? E o homem na antiguidade, ele tinha um acesso maior à natureza. Ele olhava para a criação, para os céus, para as árvores, para os animais, e via ali manifestado a glória de Deus. E a Bíblia assim o fala, que a criação toda expressa a glória de Deus. E não só isso, a criação louva a Deus. Tudo que a gente vê, tudo que respira, todo ser louva a Deus. E assim, a humanidade, ela podia ver, através da criação, a expressão do seu Criador. Só que, de uns tempos para cá, principalmente na nossa parte aqui ocidental, algo aconteceu. Algo aconteceu que fez com que o ser humano se separasse do Criador. Não só nessa parte do mundo, né, na parte ocidental, também na parte oriental. E a gente vai estar conversando um pouco sobre isso hoje. O que fez o ser humano se afastar do seu Criador? Mas antes disso, eu quero ler com você Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Então vamos lá, Colossenses 3, a partir do versículo 1. E vamos ver o que está escrito aqui. Espera aí. Vamos lá. Está escrito assim: portanto, viste que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes, preste atenção nisso, morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Então ele está falando aqui que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E que vai haver um momento em que Cristo vai se manifestar e que, juntamente com Ele, nós nos manifestaremos em glória. Mas o que tem acontecido com essa sociedade que nós vivemos? Né? O que Deus ministrou ao meu coração a respeito do que tem acontecido na nossa sociedade? Né? Nesses tempos, mais do que nunca, as pessoas têm tirado a própria vida. Nesses tempos modernos, mais do que em toda a história da humanidade, e eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de proporção, proporcionalmente, o ser humano tem tirado a própria vida. Muito mais do que em qualquer outra época da humanidade. Mas não é para você se perguntar: hoje a gente não tem muito mais conforto? Hoje nas nossas casas nós temos energia elétrica, água corrente, nós temos chuveiro com água quente, nós temos ar-condicionado, ventilador, muitos que moram em regiões frias têm aquecedor. E antigamente as pessoas não tinham isso. Se elas queriam a água, elas tinham que ir lá no poço ou no rio, ou lá onde fosse, buscar água. Elas não tinham a água dentro da casa delas quando abria a torneira. E essas pessoas não se matavam. O índice de suicídios, antigamente, era infinitamente menor do que nos tempos atuais.
E eu vou te dizer, quanto mais desenvolvida a sociedade é, quanto mais desenvolvido o país é, maior é o índice de suicídio, principalmente entre jovens. E aí você para e pensa, Deus, o que acontece? Por que será que isso acontece se a vida está bem melhor? E aí eu quero conversar com você aquilo que Deus ministrou no meu coração. Até mais ou menos 150 anos atrás, talvez por aí, toda a humanidade, toda a cultura, toda a raça, todo o povo, toda a nação, toda a língua acreditava que existia um Criador. Tivesse ele o nome de Tupã, de Zeus, de Krishna, tivesse o nome que tivesse, todo mundo acreditava num Criador. Toda a humanidade acreditava num Criador. Toda a humanidade tinha certeza que alguém, um ser superior, chamado Deus, esse ser havia criado o homem com um propósito. Cada cultura diz lá o seu propósito, a sua razão. Mas todos criam em um Criador. Todos acreditavam que existia um Criador. E o que aconteceu de 150 e poucos anos para trás, para cá? Esse Criador foi perdendo o lugar no coração do homem moderno. De 150 e poucos anos atrás, um homem chamado Darwin compilou algumas ideias que outras pessoas já tinham tido, e ele foi tendo as suas experiências, e ele criou algo chamado teoria da evolução. Provavelmente você estudou isso na sua escola, né, quando você era jovem, criança, ou você está estudando agora. Né? Teoria, caso você não saiba, é algo que não foi comprovado ainda. Certo? Então, teoria da evolução, não existe uma prova concreta. E existem cientistas que discordam radicalmente desta teoria. Mas esta teoria entrou na sociedade e, a partir de um tempo para cá, ela foi se tornando como que a única realidade. Como que aquilo ali fosse uma coisa verdadeira. Como que não fosse uma teoria. Como que fosse, é verdade. Há uma evolução. Se você ligar o Discovery Channel, e eu gosto de assistir, Nat Geo, tudo que você vê lá, os programas que você vê, sempre vai falar da evolução como uma coisa verdadeira, como uma coisa que aconteceu. Porque eu não sei quantos milhões de anos atrás habitavam aqui os tais animais. Eu não estou dizendo que não existiam tais animais. Eu só estou lhe dizendo que a teoria da evolução é uma teoria. E o que tem isso a ver com o Criador? Vamos lá, vamos caminhar comigo aquilo que Deus ministrou no meu coração. Passaram-se alguns anos, décadas, e, caso você não saiba, em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, é que houve uma outra teoria, que se chama teoria do Big Bang. Você já deve ter ouvido falar, entende? Aquele seriado, né? Big Bang Theory, baseado na teoria do Big Bang, que também é uma teoria. Mas o que diz a teoria do Big Bang? Aí é que veio com tudo, com um pé no teu peito, jogando você para trás para te dizer, olha, não existe um Criador. Nós somos poeira das estrelas. Nós somos fruto do acaso. Por acaso, houve uma explosão cósmica do nada, e essa explosão cósmica, bilhares e bilhares de anos, luz atrás, criou o universo do jeito que nós vemos hoje. Um universo que está em expansão, um universo que tem centenas de milhares de galáxias, e centenas de milhares de planetas, e você não é especial. O ser humano não é especial. Ele é um ser até considerado inferior, porque provavelmente existem outras galáxias com outros seres que são superiores. Você já deve ter visto seriados como
Jornada nas Estrelas, o qual eu assistia quando eu era jovem. E naquele seriado tinham outros seres alienígenas que eram infinitamente mais desenvolvidos que os seres humanos. E o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com um culto? O que isso tem a ver com papo de igreja? Isso tem a ver que nós somos seres humanos. E essas mentiras disfarçadas de verdade, elas penetraram no nosso coração, no coração da humanidade. Eu não estou falando no meu ou no seu coração, mas estou falando no coração da humanidade. Essas mentiras, elas tomaram um lugar e tiraram Deus da equação. Então agora, nós, humanidade, somos frutos do acaso. Não existe mais um Criador. Não existe mais alguém que sonhou com você. Alguém, como o Rogério falou, que senta do teu lado e conversa com você e te orienta. Não. Não existe um Deus criador. Isto aí é coisa de fantasia da sua cabeça. Isso é uma utopia. Você sabe o que é uma utopia? Utopia é uma coisa muito boa, muito perfeita, que não existe. E ela serve... Para que serve a utopia? Para te impulsionar a continuar caminhando. É isso. As pessoas tontas, as pessoas que não têm cultura, as pessoas que são limitadas, elas simplesmente seguem essa fantasia de um Deus, esta fantasia de que alguém ama elas, para elas viverem nesse mundo, mas a realidade é que não existe Deus. A realidade é que você está sozinho. E você está abandonado. Nessa terra, entregue a sua própria sorte. Entregue às mãos de um governo, onde cada um cuida de si. Entregue às mãos da sua família, se é que a sua família se importa com você. Essa é a realidade que tem acompanhado a nossa geração. E essa é a realidade que tem levado muitos jovens em toda a terra a tirarem a própria vida. Porque quando você tira Deus da equação, então a sua vida se limita a esse instante aqui. A sua vida se limita ao seu dia a dia, se está bom, se está sol, se está chuva, se está frio, se está quente. A sua vida se limita a se você tem dinheiro ou se você não tem, se você vai ficar doente ou se você vai ficar curado. Porque quando morreu também acabou. A sua vida se limita a essa terra. Por isso que eu falei, senta aí e me acompanha. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Deus está querendo te chamar a atenção de que Ele é real. De que existem mentiras que penetraram no seu coração que podem estar roubando a tua paz. Mentiras que roubam a sua comunhão com Deus, como tem roubado a comunhão desta geração. Porque é uma geração incrédula. Eu acompanho pessoas, youtubers de fora do Brasil que falam que a Europa é o lugar mais incrédulo da face da Terra. Deus já não existe na equação Europa. Deus já não existe para o jovem europeu. Sabe o que acontece com o jovem europeu? Ele quer curtir o momento. Ele quer viver o dia, viver a vida, porque não tem amanhã. Não existe amanhã. Ele quer viver o agora. E ele vive o agora com intensidade. Mas às vezes a vida não é tão boa. E a vida não proporciona momentos tão agradáveis. E aí você simplesmente acaba com ela. Porque ela não tem sentido mesmo. Essa pergunta que eu fiz lá no início, que acompanhou a humanidade, quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou, ela se extinguiu do ser humano. O ser humano se pergunta hoje, qual a profissão que eu vou ter? Como que eu posso ganhar dinheiro hoje? A pergunta do ser humano é, será que eu posso trocar de carro? Será que eu posso ter um carro mais confortável? Um celular de última geração? O ser humano não pergunta mais sobre si, mas dentro dele existe um vazio. Porque a gente acabou de ler aqui que nós estamos mortos. Nós antes de Cristo já éramos mortos. A Bíblia fala que Deus nos resgatou da morte para a vida.
Ele tirou da gente, do império das trevas, e trouxe a gente para o reino da luz. Cristo Jesus fez essa obra. Mas a gente continua morto, porque a gente não está em Cristo, e a gente não crê em Cristo, e a gente não entende Cristo. Mas Deus está nos chamando a atenção. Geração incrédula, desperta enquanto é tempo. Existe um Deus que te ama, um Deus que é real, um Deus criador de todas as coisas, e um Deus que te conhece e te chama pelo nome. A Bíblia fala que Deus conhece todas as estrelas pelo nome delas. A gente conhece limitadas estrelas e não sabe o nome de todas elas. Mas Deus conhece cada uma delas pelo nome. Imagina nós, que fomos chamados a ser imagem e semelhança dele. Foi assim que nós fomos criados, imagem e semelhança de Deus. Você crendo, não crendo, você sabendo que Cristo é o teu Senhor, ou ignorando este fato, não muda a realidade. Você é ser humano, seja você branco, preto, amarelo, pardo, não importa de qual nacionalidade você tenha, não importa se você é homem, mulher, não importa, você é ser humano, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, de um Deus que te ama e que está te chamando neste momento para você reatar a amizade com Ele. E a amizade com Deus, ela só pode ser reatada através da pessoa de Jesus Cristo. Não existe igreja, não existe fé, não existe religião que possa aproximar o homem de Deus. Não existe. Se alguém falar, olha, minha igreja te leva a Cristo, não. A tua igreja, ela pode te mostrar o caminho para Cristo, mas somente Cristo traz comunhão entre você e o Pai. É somente a pessoa de Jesus. Não existe um padre, um pastor, uma freira, um monge. Não existe ninguém que possa aproximar você do Deus vivo. Somente a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ama você. Ele é uma pessoa real, viva. Daqui a pouco a gente vai estar falando aqui de todos os livros da Bíblia, passeando por cada um deles, mostrando como que Jesus se revelou em cada um dos livros da Bíblia. Ele está contido em toda a Bíblia. Eu creio que a Bíblia seja a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia seja a maneira como Deus escolheu se expressar ao homem na atualidade, nos dias atuais, na modernidade. Porque se você pegar para ler a Bíblia, você vai ver que o que está nela é caminho de vida para você no dia de hoje. Traz esperança, traz socorro, traz uma força sobrenatural para você no dia de hoje. E eu estou falando com você até que você possa ser um ateu e falar que Deus não existe. Mas eu desafio você que é ateu, que fala que Deus não existe, você pegar a tua Bíblia, começar a ler o Novo Testamento e você ver ali o que Jesus fez em cada um dos livros do Novo Testamento, o poder de Deus operando através da pessoa de Cristo no sobrenatural. Deus quer te chamar para viver um sobrenatural que o teu coração anseia por viver. O teu coração, existe um fogo ardendo dentro de você. E você tem abafado esse fogo, falando que não crê. Porque talvez em algum momento você creu e alguma coisa ruim aconteceu. Alguma pessoa lhe machucou. Talvez você tenha até se congregado em alguma igreja, porque nós vemos muito isso. Pessoas que se congregavam em igrejas e que por algum motivo fizeram alguma coisa, cometeram algum pecado e foram simplesmente escorraçadas, excluídas, excomungadas daquele lugar onde elas estavam, e elas atribuem aquilo então a Deus que não as ama. E elas então colocam que Deus nem sequer existe. Mas eu quero falar para você nessa noite que Deus está te fazendo um convite. Ele continua te amando. Ele continua acreditando em você.
Ele continua olhando para você e vendo tudo o que você pode fazer, tudo o que você pode ser. Ele olha nos teus olhos e ele fala: olha, vem para mim, se achega a mim. Eu quero realizar maravilhas através da sua vida, em sua vida. Eu quero apagar essa dor que está no seu coração. Este é o Deus vivo, que é real. E que se você abrir o teu coração para Ele nesta hora, neste momento, nesta circunstância em que você está vivendo agora, esteja onde você estiver. Você pode estar aqui dentro dessa sala, que tem umas pessoas aqui dentro, né? Você pode estar lá no hospital, você pode estar lá em casa, você pode estar no carro, na prisão. Eu não sei onde você está. Eu tomara que essa palavra alcance você em qualquer lugar da terra. Mas eu quero dizer para você que esse Deus vivo, esse Cristo que morreu e ressuscitou, Ele quer ter comunhão com você. Ele quer tocar no teu coração e te sarar das tuas dores. Nesse momento, é simples. É simplesmente você abrir o coração e falar: Senhor, faz isso. Eu nem sei o que é isso, mas faz isso em mim. Porque eu digo para você, foi assim na minha vida. Um dia eu não conhecia, eu não nasci conhecendo a Jesus. Eu não nasci crendo no Deus vivo. Eu nasci perdida, eu nasci no mundo mau, eu nasci corrompida. E eu não sou melhor do que você. Eu simplesmente criei naquilo que eu vi, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Ele usou pessoas ali para falar comigo, para trazer uma palavra de vida, de esperança, e para falar: Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Senhor, e Ele ama você. Anelisa, você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador? Eu nem tinha noção do que era isso. Para mim, eu cria Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, o Filho estava aqui. Jesus era o Filho. Era o que eu entendia na minha mente. Na minha mente, Jesus era aquela pessoa que estava pregada na cruz. Eu não tinha a revelação da ressurreição de Cristo na minha vida. Ainda que, eventualmente, eu visse algum filme em que Jesus ressuscitasse, eu via alguma música que a cruz estava vazia, mas eu não entendia, não assumia aquilo para a minha vida. E Deus está te convidando nessa noite, para ter a mesma experiência que eu tive, para abrir o teu coração e falar: Jesus, se o que essa mulher aí está falando é verdade, se eu estava igual a essas pessoas, não crendo em Deus, andando no mundo como um ateu, como uma pessoa que não está nem aí para nada, que crendo no que é aqui e agora, eu quero mudar a minha vida. Eu vou falar para você, eu sou uma pessoa que tenho minha visão política. Eu tenho minha visão do que é, do que deve ser politicamente correto, do que não é tão bom assim politicamente falando. Mas eu digo para você, a política não muda a sua vida. A política não muda a história do Brasil, a política não muda a história do mundo. Somente Jesus Cristo, tocando na tua vida, se manifestando em você, se manifestando em mim, se tornando real aos olhos das pessoas que estão ao nosso redor, somente Ele tem poder de mudar a história da humanidade, de mudar a história do Brasil, de mudar a história do mundo inteiro que está sofrendo com essa pandemia, que está se quebrando, uma sociedade que está indo para o saco por causa da pandemia. Economicamente os países estão quebrando, mas Jesus Cristo pode entrar e mudar a história de cada um dos países através da vida das pessoas que serão transformadas nesses países. E eu te convido você a ser uma dessas pessoas que é transformado e que quer ser transformador de vidas. Receba Jesus como teu amigo, como teu Senhor, como teu Salvador, como aquele que vai te unir ao Deus Criador, porque eu vou dizer para você, Deus é real. Deus é real. Podem falar o que for. Deus criou Adão. Deus criou a Eva. Deus criou toda a humanidade através do Adão e da Eva. E Deus é real.
Ele não deixa de ser real porque você não crê ou porque os outros não creem. Mas eu quero fazer um convite a você que é jovem. Você que é jovem, que tem amigos que são jovens, que estão extremamente ligados a esse mundo, pensando que esse mundo é o tudo. Fale para os seus amigos que existe um Deus que os ama. Outro dia eu estava no mercado, já tinha ido para o carro, já tinha até colocado as coisas, as compras dentro do carro, a minha bolsa, e chegou um rapaz. E esse rapaz, ele falou, você quer comprar uma paçoquinha rolha? Eu falei, não, quero não. Ele falou, não, eu não tenho. Eu falei, moça, eu não tenho nem dinheiro. Ele falou, não, sabe o que é? Que eu queria comprar 2 litros de leite para minha filha, que está lá, não sei o que mora ali, que eu vim não sei de onde. Eu falei, tá bom, moço, vamos lá. Deixei minhas coisas no carro, lá as compras, fechei o carro, voltei com esse moço pro mercado. E fui lá, fiz umas comprinhas lá para ele, tá? Ele foi se empolgando. Quem sabe um saco de arroz também? Você quer levar uma balinha para sua filha? Pode ser uma caixa de bombom? Tá bom, vai, pega a caixa de bombom, moço, vai. Não vai ser isso que vai fazer diferença na minha vida. E aí eu fiz a comprinha lá pro moço, ele ficou feliz. E eu falei para ele que Jesus amava ele. Não, é um anjo. Nossa. Falei, não, olha só, você fala para tua mulher que Jesus ama ela. Que Jesus é real, não é anjo não, moço. Não é anjo não, é Jesus. Jesus que é real, ele ama você, ele ama tua mulher e tua filha. E aí ele ficou olhando assim pra minha cara. Aí eu falei, olha só, moço, deixa eu te explicar uma coisa. A vida não é só essa daqui que tá na terra aqui não, tá? Menina, esse moço olhou pra mim como se eu tivesse falado assim, a coisa mais absurda do mundo, assim. Ele tava... Sabe quando você fala, Jesus te ama, a pessoa... tá, Jesus me ama, beleza. Mas quando eu falei pra ele, olha, a tua vida não se resume a isso aqui, não. Isso aqui é só um momento. Existe uma eternidade esperando por você. Não importa o que você passa aqui na terra, você tem que buscar Deus enquanto você está aqui. E Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo. Esse homem ficou olhando para mim, assim, acho que foi a primeira vez, depois de tudo que ele já tinha comprado, toda a caixa de bombom, arroz e tudo mais que ele fez lá, compra de mês lá dele. A primeira vez que esse homem olhou para mim, de verdade. E sabe quando a pessoa toma um susto assim? Como assim? As pessoas não pensam que existe eternidade. Elas não pensam que a vida é muito mais do que isso aqui que a gente está vendo. E para a gente isso é tão óbvio. Né? Para a gente que crê em Cristo, para a gente que tem uma vida com Deus, isso é tão óbvio. E às vezes a gente esquece de comunicar isso aos outros. Porque quando você fala, olha, a tua vida não se resume a isso aqui, a pessoa ela pode estar sentindo a dor mais profunda no corpo ou na alma dela. Enche o coração dela de esperança, de pensar que, opa, então tem coisa melhor. Existe uma possibilidade de eu ter um momento melhor do que esse que eu estou vivendo agora. Essa é a nossa realidade. A Bíblia narra a história de um homem chamado Lázaro, que ele morreu e ele foi descansar nos braços do Senhor. Mas enquanto esse homem estava na terra, está lá em Lucas a história dele, é o Rico e Lázaro, acho que até teve uma novela, um seriado aí, em algum canal, falando sobre essa história. E esse homem chamado Lázaro, ele foi descansar nos braços do Pai. Só que quando ele estava aqui na terra, ele vivia de mendigar. Ele vivia de pedir as coisas para os outros, igual esse moço pediu para mim. Ele não tinha condições financeiras aqui na terra. E por outro lado, existia o tal do rico, que era rico. O nome dele ninguém sabe, a gente só sabe que ele era rico. E que tinha muitas coisas aqui na terra, e a eternidade dele não foi nada boa, segundo a Bíblia. A eternidade deste homem que era rico aqui na terra foi pobre, foi de sofrimento, foi de dor. Então, eu estou lhe chamando a atenção para que você entenda, você sendo cristão ou você sendo não cristão, existe uma eternidade e ela foi dada para todo ser humano, porque lá atrás eu falei, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E uma coisa que Deus é, e a Bíblia atesta, é que Deus é espírito. Nós somos espírito. Nós podemos estar habitando nesse corpo, nessa terra, por um período de tempo, mas nós temos toda uma eternidade pela frente. Toda a humanidade. Toda a humanidade.
Eu falei do mundo ocidental, mas o mundo oriental não é muito diferente. A China, que é um país comunista, ele é extremamente materialista. A mentalidade de um país comunista é dar o conforto, dar o bem-estar para este momento. Se você for ler histórias de igrejas na China, se você seguir sites que falam sobre a igreja perseguida, digita aí no Google, igreja perseguida, e você vai ver que existem sites de lugares que têm igrejas cristãs que são perseguidas, sejam elas católicas, evangélicas, qualquer coisa assim, não importa a denominação, basta ser cristão, vai ser perseguido. E a China é um lugar onde os cristãos são perseguidos constantemente. Por quê? Porque os cristãos, eles têm um olhar para o sobrenatural. Eles têm um olhar para que o que é material aqui não é tão importante assim. Ainda que a gente saiba que tem seu lugar, tem a sua importância, né? Eu já falei em outras circunstâncias disso, mas a nossa vida não se resume nisso aqui e o nosso olhar não tem que estar aqui. O nosso olhar tem que estar posto na glória, na eternidade. Mesmo que eu gosto de viver uma vida boa aqui na Terra. Eu não vou dizer para você que eu vou escolher sofrer. Vou escolher passar calor todo dia. Não, eu amo frio. Eu moro numa cidade que tem alguns dias de frio no ano e as pessoas já reclamam que o frio... Ai, graças a Deus, o frio acabou. Como graças a Deus? O frio nem chegou. Eu tô indo embora. Não, frio, fica aqui mais um pouquinho. Mas tudo bem. Eu não vou dizer que eu gosto de sofrer. Eu vou dizer que eu amo o Senhor. E que se eu tiver que sofrer por amor a Jesus, eu sofro. Se eu tiver que abrir mão do ar-condicionado, com muita dor no meu coração, abrirei mão do ar-condicionado por amor a Jesus. Eu quero dizer para você que existe uma eternidade que é muito melhor do que qualquer coisa boa que a gente possa viver aqui na Terra. E eu quero ler, que eu anotei aqui, na Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, a revelação do Filho de Deus. Ele está contido, Jesus Cristo está contido desde o primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia. E eu vou ler para você, eu tentei fazer um slide, mas não deu certo, então vamos ler aqui, tá bom? Ó, Gênesis, Jesus é a descendência da mulher, é o cordeiro sacrificado. A descendência da mulher, quando a Eva e Adão pecaram, que Deus veio e falou, olha Eva, da sua descendência, ela vai pisar a cabeça da serpente. E a serpente vai ferir o calcanhar dela. Esse é Jesus. Depois lá, o Abraão, ele vai sacrificar o filho dele, e Deus fala, não, peraí. O anjo chega e fala, está aqui o cordeiro. Esse é Jesus, o cordeiro sacrificado. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote, o altar, cordeiro do sacrifício. Em Números, ele é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Esse é Jesus, acompanhando você em toda a Bíblia, em toda a história da Bíblia. Em Deuteronômio, ele é a cidade de refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe, que trouxe salvação para a casa daquela mulher. Ele é a nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz e o nosso legislador. Aquele que julga a nossa causa. Aquele que estabelece as leis sobre a nossa vida. Em Ruth, ele é o nosso resgatador. O único que pode vir em nosso socorro e nos salvar de toda dor, de toda angústia. Em 1 e 2 Samuel, ele é o profeta confiado para nós. O profeta que traz a palavra do Deus Altíssimo. O profeta que traz a segurança para a nossa vida. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso rei soberano. O rei dos reis, o senhor dos senhores. Em Esdras, ele é o escriba fiel. Aquele que escreve a lei com fidelidade. Aquele que traz a direção para a nossa vida, porque na lei está contida a direção para a nossa vida.
Na lei tem a segurança, onde a gente deve caminhar, como a gente deve caminhar. E Neemias, ele é o restaurador das muralhas de proteção. Existem muralhas no nosso redor que muitas vezes estão ruídas. E ele é o restaurador dessas muralhas, das muralhas da nossa alma, das muralhas da nossa vida. Ele é o nosso restaurador. Em Esther, ele é o nosso advogado, aquele que intercede em favor de nós diante do Pai. Aquele que abre o caminho para o rei, que fala tudo vai bem com você, aquele que traz a redenção para nós. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Aquele que Jó falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço você de andar contigo. Eu quero que no final disso você fale isso para o Senhor. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu ando com você, Jesus, o Deus vivo. Em Salmo, ele é o meu pastor e nada me faltará. Fala isso, meu pastor e nada me faltará. Ele traz a provisão para tudo que eu e você precisamos. Em Provérbios, ele é a nossa sabedoria. Porque só Deus sabe como nós precisamos de sabedoria para andar nessa terra. Eclesiastes é a nossa esperança. A nossa esperança no nosso dia a dia. Em Cantares, ele é o belo noivo. O noivo que anseia o dia em que ele vai estar com a noiva, que somos nós, a igreja. O belo noivo. Maravilhoso noivo. Como nós ansiamos por esse momento de encontrar com ele, de estar nos braços dele, de sentir o perfume dele. Isaías, ele é o servo sofredor. Mas ele não é só isso, não. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Deus que nos ama. Em Jeremias, ele é a descendência justa. Em Lamentações, ele é o profeta. Ele é o profeta que chora pelo povo. O profeta que sente a dor do povo e chora. Quando o povo está sofrendo, ele chora junto. Como ele chorou com a Maria e com a Marta, quando ele viu o irmão delas morto. Ele sabia que o irmão delas iria ressuscitar. Ele tinha o poder. Ele ia levar a ressurreição. Ele era a ressurreição. Mas ele chorou. Ele é o profeta que chora com o povo. E Ezequiel é aquele que tem o direito de governar. O Daniel é o quarto homem na fornalha ardente. Você pensa que você está sozinho na tua fornalha? Ele está com você. Ele está do teu lado. Ele é o quarto homem junto com você. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Amor sempre fiel. Não importa o que você faça. Ele é fiel a você. Em Joel, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E ele quer batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o restaurador da justiça. É aquele que vai estabelecer a justiça divina sobre a minha vida, vai restaurar a justiça. Em Obadias, ele é o poderoso para salvar. Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Jonas, é o missionário para todas as nações. É aquele que leva a palavra de esperança, que leva a palavra de arrependimento para todas as nações. Não tem uma nação que fique esquecida do Senhor. Em Miqueias, é o perdoador, que sempre cumpre as suas promessas. Em Naum, ele é o vingador,
Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, o restaurador da herança perdida. E muitas vezes nós somos essa pessoa que perdeu a herança. Nós somos essa pessoa que está afastada de Deus. Ele é o restaurador da herança perdida. Zacarias, ele é a nossa purificação. Malaquias é o sol da justiça que traz a salvação nas tuas asas. Você lembra? O Rogério, quando estava ministrando no início do culto, ele falou que você estava debaixo das asas do Altíssimo. Ele é o sol da justiça que traz a restauração debaixo das asas dele. Essa asa do Senhor que está te cobrindo, ele é o sol da justiça e restaura todas as coisas na sua vida. E agora, vamos para o Novo Testamento. Em Mateus, ele é Deus conosco. Um Deus presente, que está do teu lado. Não é mais aquele Deus distante, aquele Deus que precisava de uma série de rituais para chegar até ele. É um Deus que está aqui, pertinho, junto de mim, junto de você, que conhece a nossa dor. Por isso, em Marcos, ele é operador de milagres. Em Lucas, é o filho do homem. Ele tem a identidade de homem que você tem. Ele conhece o teu sofrimento. Ele sabe o que você sente. Ele passou pelas tentações que você passa. Em João, ele é o verbo vivo. A porta que está aberta, que dá acesso ao coração do Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Atos, é o Salvador do mundo, de todo mundo. Ele não está restrito a um povo. Ele abriu-se para toda a humanidade. Em Romanos, ele é a nossa justificação. Ele se ofereceu para nos justificar diante do Pai, nos tornou justos diante de Deus. Em 1 Coríntios, ele é a ressurreição. Em 2 Coríntios, Deus consolador. Em Gálatas, é a nossa libertação de toda a lei, de toda a opressão da lei. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, é a nossa alegria, aquele que supre todas as nossas necessidades. Colossenses, é a plenitude do Deus encarnado. O verbo que se fez carne, ele está pleno na pessoa de Cristo. E é revelado em Colossenses. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o rei que virá. Em breve esse rei virá. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em Tito, é a nossa bendita esperança. Em Filemão, é o nosso amigo fiel. Em Hebreus, ele é a nova aliança, o novo caminho que está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. O véu se rasgou. O véu se rasgou do alto a baixo e abriu-se um novo e vivo caminho através da pessoa de Cristo ao coração do Pai. E ele se revela assim no livro de Hebreus. Em Tiago, ele é a cura dos doentes. Em 1 Pedro, a esperança da nossa salvação. Em 2 Pedro, ele é a nossa pureza. É ele que nos purifica. É ele que nos dá acesso, que nos faz santos. Em 1 João, ele é a nossa vida. 2 João, o nosso exemplo. 3 João, ele é a verdade. Em Judas, ele é aquele que vem com milhares de anjos. Aguarde esse momento, ele é aquele que vem com milhares de anjos. Em Apocalipse, em Apocalipse. Levanta os olhos, igreja. Levanta os olhos, porque o Redentor chegou. Aquele que traz a salvação. O Rei dos Reis vai vir num cavalo. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele vai vir com uma espada na mão. Senhor, a nossa justiça, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Ele vai fazer novos céus e nova terra.
Ah, nossa redenção vive, o nosso Senhor vive. E nessa noite Ele te convida. Ele te convida a viver essa nova vida. Não é uma vida nessa carne, não é uma vida nesse momento, é uma vida eterna. E Ele está te convidando. Ele está te chamando, filho, filha, vem para mim. Eu quero te fazer meu filho, eu quero te fazer minha filha. Eu quero te fazer andar comigo, eu quero te dar uma nova vida, uma nova esperança. Abre o teu coração para esse Deus que te ama com amor eterno. Abre o teu coração. Recebe Jesus. Eu quero fazer uma oração com você agora. Senhor, abre o nosso coração agora. Meu coração está aberto para você, Jesus. Para que eu possa viver essa vida diferente que você propôs para mim. O meu coração está aberto, Jesus. E eu desejo te fazer Senhor da minha vida. Eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo ao teu senhorio, à tua vontade. E eu te convido, Jesus, Deus único e verdadeiro. Eu te convido para mudar a minha história, para mudar a minha vida. Recebe Jesus no teu coração e começa uma nova história. Reata a tua aliança com Ele nessa noite. E recomeça essa história linda, porque ela não acabou. E seja um portador de vida, de esperança, para quem estiver ao teu redor. Deus te abençoe. Eu vou te dar os recados agora. Vou me recompor aqui, gente. Aniversariantes, sejam abençoados. Em nome de Jesus. Sejam abençoados. Cada aniversariante dessa semana seja abençoado em nome de Jesus. Aniversário de casamento. Você que quer dar o dízimo e oferta para a gente, você que é do Ministério Restauração e Vida, que quer depositar o dízimo lá na conta, vai estar escrito aí o número da conta, é no Bradesco. Eu sei que é conta poupança. Só é isso, é o máximo que eu consigo guardar, tá, gente? Mas está escrito aí. Se quiser dar oferta na nossa igreja, está lá, fica à vontade. Se quiser dar o dízimo, você quer daqui, né? Dízimo é bênção para a sua vida. Eu tenho sido abençoado por Deus, porque eu tenho sido dizimista fiel, porque eu amo Jesus, não porque Deus vai me amaldiçoar, tá? Deus não vai te amaldiçoar, mas Deus vai te abençoar, se você der o seu dízimo. A gente vai ter o nosso devocional segunda, quarta e sexta, certo? Acompanha aí, em algum horário do dia tem um devocional. Culto, terça-feira, às 19h30. E inscreva-se no nosso YouTube. Se inscreve lá. Deixa o seu joinha lá. Opa, é assim? Ah, sei lá, assim. Deixa o seu joinha aí nesse vídeo que você está vendo aí agora. Compartilha com todo mundo no Face. Mas eu descobri que Face é uma coisa ultrapassada. Que jovem já não usa mais Face. Então vai lá pro YouTube, gente. Vamos pro YouTube. Curte lá no YouTube. Compartilha os vídeos do YouTube. Convida todo mundo para estar lá no YouTube. Enquanto o YouTube ainda não for ultrapassado. Que depois vai outra plataforma, a gente vai para outra plataforma. E no sábado a gente vai ter um chá das mulheres. Olha, esse sábado passado teve o Café com o Pastor. Se você não assistiu, eu convido você a assistir. Porque foi um testemunho maravilhoso de um homem que era prisioneiro de drogas, de álcool, prisioneiro da carne, que foi liberto. E hoje ele tem uma outra vida. Ele tem uma vida com Deus, uma vida feliz. Hoje ele tem felicidade que ele buscava através desses artifícios. Hoje ele tem um outro nível de felicidade. Mais do que isso, ele leva essa vida para onde ele vai. Ele nos abençoa constantemente com a palavra que Deus põe no coração dele. Então vai lá e assiste o Café com o Pastor. E sábado agora é o chá com a pastora. Nem sei, acho que não é esse nome não, tá? Acho que é chá de mulheres, alguma coisa assim. Mas
Assiste lá no sábado, às 16 horas, a gente vai estar aqui nessa linda poltrona, outra pessoa vai estar naquela linda poltrona, e você vai ter um testemunho maravilhoso para escutar também, tá? Então, é isso. Deus abençoe. Em nome de Jesus, eu amo vocês, viu? Tchauzinho.